Gênesis, capítulo de número 22, o verso 1, quem já achou, diga eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai? E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, Deus dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Antes de nós iniciarmos, diga para quem está ao seu lado, um pouco distante por causa do distanciamento, mas diga para essa pessoa: nesta noite, diga para ela: nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Aleluia, glória a Deus. O texto começa dizendo assim: e aconteceu depois destas coisas. Que coisas são essas? É basicamente toda a história de Abraão. Este Abraão que Deus havia chamado, e a gente vê o relato desse chamado em Gênesis 12. Esse Abraão que Deus chamou quando ele tinha ainda o nome de Abrão, era esse o nome que ele tinha quando Deus o chamou. Esse homem que Deus encontrou, e Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Então esse depois destas coisas são todas estas coisas: o chamado de Abraão, a maneira com a qual ele se conduziu. Esse Abraão aqui, que nós ouvimos a respeito da história dele, esse termo depois dessas coisas, foi um Abraão que já tinha recebido o chamado de Deus, já havia recebido a mudança do seu nome de Abrão para Abraão. Esse Abraão aqui é um Abraão que já tinha experimentado provisões extraordinárias de Deus,
livramentos extraordinários de Deus. Esse Abraão aqui é um Abraão que já tinha caminhado muito tempo com Deus, é um Abraão que já tinha vivido grandes experiências com Deus, ao ponto de conseguir interceder a Deus pelo seu sobrinho Ló, conseguir o livramento de Ló. Esse Abraão é um Abraão que já tinha enfrentado uma guerra para também livrar esse sobrinho Ló contra alguns pequenos reinados e alguns pequenos reis. Esse Abraão é um Abraão que já tinha recebido a promessa, já tinha cometido erros também, como ter se deitado com Agar e ter tentado produzir a promessa, mas também esse Abraão é um Abraão que já estava vivendo o cumprimento da promessa. Em suma, o depois destas coisas é depois de toda a história de Abraão, praticamente, ou quase toda a história dele. Esse Abraão aqui é um Abraão que já estava há mais de 20 anos andando com Deus, e era um homem de mais de 100 anos, era um homem já de muita experiência, era um homem vivido, era alguém que, se fosse hoje, poderia dizer: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já vivi tudo o que eu tinha que viver, eu vou pendurar a chuteira e o meu filho vai prosseguir o chamado, a vocação e a promessa. É esse Abraão, que depois de todas essas coisas, Deus aparece a ele em Gênesis 22 e dá a ele uma experiência extraordinária e uma experiência que será uma das mais marcantes da sua vida. E eu quero abrir esse primeiro parêntese para dizer para você que talvez você já, como Abraão, você está aqui essa noite, você pode até dizer: pastor Bruno, eu já sou um homem vivido, eu já sou uma mulher vivida, eu já tenho testemunhos de vitória para contar, eu já dei ofertas de gratidão, eu já vivi milagres na minha vida. De repente você está aí ouvindo eu pregar e na sua mente você está pensando: se esse microfone viesse na minha mão, eu teria testemunhos de vitória para contar, e eu acredito nisso. De repente você teria muitas histórias com Deus para contar, e eu acredito nisso. Mas o que eu vim te dizer essa noite é que não existe aposentadoria na vida espiritual. Deus sempre tem uma experiência nova e maior para as nossas vidas. Isaías capítulo de número 55, versículo 9 diz assim: assim como a terra dista dos céus, assim os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Eu venho com uma palavra de Deus essa noite para te dizer que Deus tem algo novo para você viver. Deus tem uma experiência nova para a tua vida. Deus quer te usar em uma área nova. Deus quer te encher de um jeito que Ele nunca te encheu. Deus quer te dar uma experiência que Ele nunca te deu. Ele quer falar contigo como nunca falou. Deus quer te levar a um nível espiritual que você nunca foi. Não existe aposentadoria. Deus está dizendo: eu tenho mais para você. Aleluia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Caleb já com 80 anos, que após entrar à terra prometida, mais ou menos 85 anos, vai até Josué e diz assim: eu estou cheio de gás, eu estou cheio de energia, e eu vou conquistar tudo aquilo que Deus tem para mim. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Moisés que também já tinha 80 anos, era uma idade avançada, que Deus o encontra em Êxodo capítulo 3, e Deus diz assim: Moisés, você vai voltar no Egito, a terra de onde ele já estava fugitivo há 40 anos. Moisés passou os primeiros 40 anos dele no Egito, como príncipe no Egito, filho da filha de Faraó. Os segundos 40 anos foi como fugitivo de Faraó, após ter matado um egípcio. E aí Deus aparece para esse homem com 80 anos, que se sentia um exilado, que já tinha constituído família no deserto, que já tinha filho no deserto, que talvez achava que tudo que ele tinha para viver, ele já tinha vivido. Aí Deus diz para ele: volta lá, porque eu vou te usar de um jeito que você nunca imaginou. Oh, glória a Jesus. Você se recorda de Lucas capítulo 5, quando lá, a partir do verso 8, Jesus opera um grande milagre no barco de Simão, que é conhecido como o milagre da pesca maravilhosa. E após esse milagre, a Bíblia diz que Simão fica perplexo, e Simão diz assim para Jesus: Jesus, te ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Depois que Jesus faz um milagre da pesca, Simão Pedro diz assim: o senhor pode ir embora, eu já vi coisa demais. Aí
Aí Jesus olha para ele e, como quem diz assim: você vai ver muito mais. Jesus diz: de agora em diante você vai ser pescador de homens, vai andar comigo. O milagre da pesca maravilhosa não foi o último, foi o primeiro milagre. Esse Simão, que já estava perplexo com o milagre da pesca, ainda veria paralítico andar, ainda veria cego enxergar, ainda veria surdo ouvir, ainda veria milagres extraordinários acontecerem. Eu vim aqui com essa palavra injetar fé no teu coração e te dizer: você não vai morrer, você vai ver muita coisa de Deus ainda na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você vai ver muita coisa de Deus ainda. Tem muita coisa de Deus para você viver ainda, irmão. Eu tenho dito sempre que a maior prova que Deus tem algo para nós ainda nessa terra é que nós estamos vivos. Ele tem algo ainda para nós. Então o texto diz: depois destas coisas. Aí olha como essa chave para Abraão viver uma experiência, como essa porta vai se abrir. A porta para uma nova experiência, ela tem nome. A porta para um novo mover de Deus na vida dele tem nome. A porta para um novo nível de intimidade, de comunhão, tem nome. E sabe qual é o nome que o texto dá? Provou Deus a Abraão. Depois destas coisas, Deus provou a Abraão. E eu quero que você entenda que Deus tem um novo nível, e eu quero ver você dar glória a Deus de novo. Deus tem uma nova experiência, mas muitas vezes a gente vai ter que entrar pela porta da provação para viver essa nova experiência. Só quem é crente de verdade deu glória a Deus agora. Eu preciso te dizer isso, porque muitas vezes, quando Deus quer fazer algo diferente na nossa vida, Ele nos põe em uma prova. E você precisa entender que existe diferença entre provação e tentação. Deus não nos tenta. Tiago, capítulo de número 1, verso 13, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências, pelo nosso pecado, nós somos tentados pelo diabo, mas Deus não tenta ninguém. O que Deus faz quando quer nos levar a um novo nível é provar a nossa fé, é nos pôr à prova, e você precisa discernir isso. Tentação vem para te abater, provação vem para te levantar. Tentação vem para te derrubar. Provação vem para te edificar. Tentação vem para tentar te diminuir, te fazer esmorecer. Mas provação da parte de Deus vem para te aprovar e te fazer crescer muito mais. Oh, glória ao nome bendito de Jesus. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que está vendo coisas acontecendo na sua vida e nem você está entendendo o porquê. Tem coisas que você pensa assim: isso poderia se resolver num estalar de dedos. É tão simples resolver isso, essa questão é tão fácil, e Deus está dizendo: eu estou te colocando numa prova para te aprovar e te dar vitória. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui quando eu digo isso. Eu estava essa tarde estudando e eu descobri uma coisa: a diferença entre o carvão, que não vale quase nada, e um diamante é a pressão que é posta sobre ele. A composição química do carvão é a mesma composição química do diamante. A grande diferença é que o diamante passou por um longo processo de pressão. Então é a pressão, é a provação que vai te transformar em diamante, que vai dar valor na tua vida. Eu vim dizer para alguém: aguenta firme, tem algo grande de Deus para chegar, tem algo extraordinário para acontecer. Oh, glória a Jesus. Então Deus abre a porta, e vai ser a porta da provação. Aí o texto prossegue dizendo: e pôs o Senhor Abraão à prova, e o Senhor o chamou. O verso ainda primeiro diz assim: Abraão, e a resposta dele é uma resposta interessante. Ele diz: eis-me aqui. Repete comigo: eis-me aqui. Mais uma vez. Pela terceira vez. Foram 3 vezes também que Abraão respondeu: eis-me aqui, no texto. Isso é importante para nós. Abraão responde: eis-me aqui, para Deus, no verso 1, quando Deus chama ele: Abraão.
imediatamente ele diz: eis-me aqui. Mais à frente, no verso de número 7, a Bíblia diz que é o filho dele que está subindo o monte. Eu vou falar sobre isso depois. E o filho dele o faz um questionamento e diz: meu pai. E Abraão, no versículo 7 do capítulo 22, responde ao filho: eis-me aqui, meu filho. E por último, ele vai responder: eis-me aqui ao anjo, quando ele levanta o cutelo, e ele vai descer o cutelo sobre o filho para sacrificar o filho. O anjo brada: Abraão, Abraão, e ele grita: eis-me aqui. Então é uma lição também para nós, do capítulo 22 de Gênesis, que Abraão era um homem solícito ao ponto de dizer: eis-me aqui para Deus, eis-me aqui para o filho, e eis-me aqui para o anjo do Senhor que brada a ele no alto do monte. É importante isso, porque para viver essa experiência, você passa pela porta da provação, e você precisa estar nesse momento solícito a dizer sempre: eis-me aqui. Oh glória! E a gente diz eis-me aqui em 3 níveis, como Abraão disse. Primeiro, eis-me aqui para Deus. Deus o chamou e ele não postergou a resposta. Imediatamente ele disse: eis-me aqui. Imediatamente ele respondeu a Deus. A gente precisa entender que numa escala de prioridades, a nossa prioridade principal é Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus disse: ama o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus te convida a dizer: eis-me aqui para Ele, a se pôr na presença dEle como servo, a responder o chamado que Ele tem para a tua vida, a responder a vontade dEle para você. Então Abraão diz: eis-me aqui para Deus. E aí de novo Abraão diz: eis-me aqui para o filho, porque essa é a segunda posição que nós precisamos entender. Abraão diz: eis-me aqui para o filho. O filho é a família dele. Você precisa entender que é primeiro eis-me aqui para Deus, depois eis-me aqui para a sua família, eis-me aqui para os seus filhos, eis-me aqui para o seu projeto familiar. Você precisa entender essa lição e essa verdade. Não adianta também você dizer eis-me aqui para Deus e não dizer eis-me aqui para o teu filho, eis-me aqui para a tua esposa, eis-me aqui para o teu marido. Deus te trouxe aqui para te dizer que você precisa ser um marido solícito também, um pai solícito. Você precisa responder à tua casa, porque não tem milagre fora de casa. O milagre começa na tua família, é na tua casa. Antes de você ser uma bênção na igreja, antes de você ser uma bênção no trabalho, antes de você ser uma bênção na vizinhança, Deus está dizendo: seja uma bênção para a tua família. Diga: eis-me aqui na tua casa. Então a gente precisa entender isso. E eu gosto da maneira que Abraão trata a família, principalmente o filho, porque ele diz: eis-me aqui, e ele coloca a lenha em cima do ombro do filho. Depois ele coloca o filho em cima do altar. Depois ele amarra o filho em cima do altar. Que Deus nos dê essa graça, para a gente ensinar os nossos filhos a carregarem a lenha, que é a cruz do Evangelho. Que Deus nos dê essa graça para nós caminharmos com os nossos filhos para o altar de Deus. Que Deus nos dê essa graça para nós amarrarmos os nossos filhos no altar, não com cordas, mas com oração, testemunho, vida e palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo uma graça para profetizar que você não vai perder a tua família. Eu vou profetizar de novo: você não vai perder a tua família. Os teus filhos não foram gerados para irem para o inferno. Aleluia, você vai ganhar a tua casa em nome de Jesus. Um dos maiores exemplos de missionário na Bíblia, na minha opinião, é Noé. Porque quando a gente olha para a vida de Noé, Noé não ganhou o prefeito da cidade, Noé não ganhou a vizinhança. A Bíblia diz que Noé foi um pregoeiro da verdade na sua geração, mas ele não ganhou ninguém. Entretanto, ele não perdeu a família dele. Ele colocou os filhos, a mulher, as esposas dos filhos. Eu quero muito que você ganhe o Rio de Janeiro inteiro, mas ainda que você não ganhe ninguém, eu profetizo que você não vai perder a sua casa e os teus filhos em nome de Jesus. Então Abraão diz: eis-me aqui para o filho. E o terceiro eis-me aqui que ele diz é para o anjo. E numa linguagem figurada, em Apocalipse, eu preguei sobre Apocalipse, se eu não me engano, a última ou a penúltima vez aqui na igreja.
Em um momento, Apocalipse 2 e 3, Jesus se dirige aos pastores da igreja como anjo. Jesus diz assim para João: escreve o que eu vou te falar e manda as 7 igrejas que estão na Ásia. E aí dirige a palavra ao anjo, que a autoridade espiritual, a responsabilidade é dele. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, Laodiceia escreve. Então o anjo são os ministros de Deus, os servos de Deus. Então esse eis-me aqui para o anjo significa dizer eis-me aqui para a obra de Deus. Eu vou repetir por causa desse maravilha que saiu do meio aí, foi ungido esse maravilha. Dizer eis-me aqui para o anjo é dizer eis-me aqui para a obra de Deus. Aleluia, Deus não te chamou para ficar só sentado no banco, Deus te chamou para dizer sim, eis-me aqui para a obra dele, para o reino dele. Sabe, esses dias aí, há poucos dias atrás, o nosso pastor fez o convite para quem tivesse o dom para trabalhar com criança, para se disponibilizar para trabalhar no departamento infantil. Tem muita coisa na obra de Deus para fazer, irmão, e Deus está te convidando. E aí tem gente que fica se questionando e dizendo: eu queria desenvolver na igreja, eu queria desenvolver na obra de Deus. Só desenvolve quem se envolve. Eu vou falar mais uma vez: só desenvolve quem se envolve. Deus está te convidando e dizendo: se envolve com a minha obra que você vai desenvolver. Cuida da minha obra que eu vou cuidar da tua casa, eu vou abrir portas para você. Aleluia. O problema é que você bota sempre a tua vida na frente, sempre você na frente, os teus desejos. Deus está dizendo: eu não te chamei para ficar só sentado na cadeira todo o culto. Levanta e faz alguma coisa. Eis-me aqui para Deus, eis-me aqui para o Filho, e eis-me aqui para o anjo. E aí o texto diz que Abraão responde: eis-me aqui. E Deus prossegue a instrução, e Deus diz assim a ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e você vai levar ele na direção de Moriá, e lá você vai sacrificar o teu filho em um dos montes que eu vou te mostrar. O texto prossegue dizendo que Abraão se levanta pela manhã, albarda, ou seja, prepara o jumento, corta a lenha, chama 2 servos e o seu filho, e lá vai ele na direção da terra de Moriá e um dos montes que Deus mostrar para ele. E eu gosto disso em Abraão, é que a experiência envolve primeiramente ele. O texto diz que ele acorda de madrugada e sai fazendo as coisas, preparando tudo para sair. Porque talvez se Abraão fala com Sara o que Deus mandou ele fazer, ela ia atrapalhar. Se de repente ele fala com os servos o que Deus mandou fazer, eles iriam atrapalhar. Se de repente ele explica detalhadamente o que Deus pediu para o filho, de repente ia haver muito mais resistência. E eu tenho aprendido que às vezes o que cria resistência a coisas que Deus tem para a nossa vida é a gente falar elas antes da hora. Sabe, José criou uma resistência na casa dele por contar os sonhos antes da hora e para as pessoas erradas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Esther capítulo 2, Esther sendo honrada na corte de Assuero, e a Bíblia diz no verso 9 que Esther não declarava a ninguém que era judia, de modo que ela ficou escondida como judia, ninguém sabia que ela era judia. Quando fizeram um plano maquiavélico contra os judeus para cometerem um genocídio, matarem todos os judeus, ela se revelou para o rei dizendo: eu sou judia. O rei olhou para ela e falou: não vai matar mais ninguém aqui porque minha esposa é judia. Ela soube a hora certa de revelar. Quando a gente olha para Neemias, a Bíblia diz que Neemias revelou ao rei o desejo dele, que era reconstruir Jerusalém, mas não revelou a mais ninguém. A Bíblia diz em Neemias capítulo 2 que Neemias chegou em Jerusalém com uma comitiva e deu algumas voltas em Jerusalém, e todo mundo perguntando, e a Bíblia diz que ele não falou a ninguém antes da hora o que ele ia fazer, a obra que ele ia fazer. Às vezes você cria resistência quando você fala, você cria barreiras quando você fala. Guarda esse projeto no teu coração, no tempo certo vai chegar a hora de você falar. Deus te trouxe aqui para te dizer: fecha a boca, meu filho, ao bar do jumento, levanta e vai. Eu sempre digo aqui e em todo lugar: aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Espera a hora certa para contar aquilo que Deus colocou no teu coração para as pessoas, para você não criar uma resistência. E aí Abraão guarda esse segredo.
E ele vai em direção à terra que Deus manda, em direção ao monte que Deus manda, e a Bíblia diz que ele caminha alguns dias, especificamente 3 dias de caminhada. Abraão, a companhia é o jumento, o filho e 2 servos. Aí o texto diz, no verso de número 4, e ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, meu filho, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu acho isso maravilhoso. É porque Abraão conseguiu ver o lugar de longe. E no original não, mas no português a palavra que ele usa é iremos ali. Ali é uma palavra que a gente usa para descrever um lugar perto, não longe. Mas o texto diz que ele viu o lugar longe, e ele fala assim: iremos ali. Já pegou a instrução com o mineiro, quando ele diz é logo ali, e você anda e não chega. Isso é interessante, porque ele vê o lugar de longe, mas chama o lugar de ali. Por que isso? Porque Abraão era um homem de visão, e quem tem visão enxerga o que está longe como se estivesse perto. Recebeu aqui, deu glória. Eu vou repetir: quem tem visão enxerga o que está longe como se estivesse perto. Ah, que Deus abra a sua visão espiritual essa noite. Tem um pastor norte-americano chamado Bill Hybels, que ele tem uma frase que ele diz assim: visão é uma imagem do futuro que apaixona as pessoas no presente. Eu ouvi uma ilustração um tempo atrás, eu gostei muito dela. Essa ilustração dizia que o Walt Disney, ele construiu o primeiro parque para a família dele, foi caseiro, só que ele percebeu que era uma solução rentável, que ele poderia casar o parque com as ideias que ele tinha de desenhos e os trabalhos dele. E aí ele idealizou o primeiro parque Walt Disney, que não foi nem na Flórida. E ele idealizou o parque, juntou o recurso, começou a construção, projeto todo da mente, do coração dele. Ele colocou tudo aquilo em prática. Entretanto, alguns meses antes da inauguração, o Walt Disney veio a óbito. E coube à sua esposa e ao prefeito da cidade a responsabilidade de cortar a fita do parque. E aí, no momento de cortar a fita de inauguração do parque, o prefeito fez um comentário infeliz, olhou para a esposa do Walt Disney e disse assim: que pena que o seu marido não está aqui para ver isso pronto. E aí, imediatamente, a mulher do Walt Disney olhou para o prefeito e falou assim: o senhor está enganado, o meu marido viu isso tudo pronto muito antes de nós. Sabe o que é isso? Isso é visão, é capacidade de perceber as coisas. Com o olhar, você enxerga como as coisas estão. Com visão, você percebe como elas podem estar, como elas podem ser, aquilo que pode acontecer. Que você saia daqui não apenas na perspectiva do olhar, mas com visão aberta para perceber, para discernir, para enxergar, para antecipar. Que Deus abra a nossa visão em nome de Jesus. Aleluia. Então Abraão olhou o lugar de longe e falou: está perto, eu vou ali para adorar. A Bíblia diz então que os moços ficam naquele lugar que ele diz, e ele prossegue em direção ao monte, junto com o seu filho. Ambos vão caminhando, encontram um monte e vão subindo o monte. E aí é na subida do monte que surge um questionamento, que é o questionamento do filho, que está olhando para a cena e está vendo o cutelo, está carregando a lenha para o altar que eles vão armar. Ele percebe que o fogo está na mão do pai, e ele faz a pergunta: pai, tem tudo para um altar aqui, tem o cutelo na mão do senhor, tem o fogo, eu estou carregando a lenha, mas me fala uma coisa: onde está o cordeiro para o holocausto? Você imagina o olhar de Abraão para o filho, não sabendo o filho que seria ele o cordeiro. Abraão tinha em mente que ele sacrificaria realmente o filho, e que Deus era poderoso para devolver o filho para ele. E inclusive essa prova Abraão venceu justamente por isso, porque a confiança dele não estava nele, mas em Deus, que era poderoso para trazer de volta a vida. Porque você vence qualquer prova quando a sua segurança não está na tua capacidade, mas no poder de Deus na sua vida. E aí Abraão olha para o filho diante do questionamento,
E você precisa entender que na vida a gente tem questionamentos. Tem momentos que a gente vai ser alvo de questionamentos. Tem momentos que a nossa própria mente vai trabalhar contra nós e vai nos questionar. Tem momentos que a gente vai fazer coisas e mais à frente a nossa própria mente vai dizer: você fez aquilo à toa, você se prestou aquilo à toa, você serviu do outro jeito à toa. E eu quero abrir um parêntese para te dizer: nada que você faz na obra de Deus ou para Deus cai no esquecimento ou fica em vão. Merecia um aleluia empolgado da tua parte, porque tudo que você faz para Deus, na obra dele, tem uma recompensa. Ele é galardoador dos que o buscam. Mas os questionamentos vêm, e aí Isaac questiona o pai Abraão, e diz: meu pai, eis o fogo e a lenha, que são elementos do altar. O altar, naquele contexto do Antigo Testamento, tinha que ter essas coisas: lenha, fogo e o animal do sacrifício. Se você for inscrito na faculdade, o pastor Ricardo vai ensinar muito sobre isso amanhã, o Pentateuco. O livro de Levítico são só instruções sacrificiais. Então o altar, para ser altar pleno, tem que ter fogo, lenha e cordeiro. Sabe, numa tipificação, nós somos a lenha, o cordeiro é Jesus, e o fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. E ainda nessa tipificação a gente aprende que Abraão acorda de madrugada e corta a lenha, porque Abraão tem em mente como vai ser o altar, mas ele tem que cortar as lenhas para deixá-las nos tamanhos definidos, porque ele pega as lenhas como toras, ele vai tendo que cortar elas e projetando o lugar que ele vai colocar elas no altar. E abrindo um parêntese nisso, todos nós aqui somos lenhas cortadas pelo Pai para entrarmos no altar. Sabe, Deus te achou no mundo e você era uma lenha bruta, aí Ele te traz para perto, Ele te corta. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Mas Ele te corta. Ele corta às vezes a língua que está grande demais, falando que não é para falar. Ele corta às vezes o olho que está grande demais e cobiçando que não é teu, cobiçando que não é para cobiçar. Ele vai cortando hábitos ruins, Ele vai te cortando, e você precisa entender que o altar tinha um formato de funil. Quanto maior era o corte, menor era a lenha, era para mais em cima ela ficar no altar. Aleluia, eu vou repetir isso: quanto maior é o corte, menor fica a lenha, mais em cima ela fica, porque lugar alto não é lugar de lenha grande, é de lenha pequena. João Batista disse que eu diminua para que ele cresça. Aí Jesus diz: nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. Você entende isso? Quanto maior é o corte, é porque é numa posição mais elevada que o Pai vai te colocar. E você precisa entender isso. Tem o corte. Ele não te corta porque Ele te odeia. Ele não te corta porque quer te ver mal. Ele te corta porque quer te encaixar no altar. Oh glória, eu vim dizer para alguém aqui: tem um lugar para você nesse altar. Você pode me ajudar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: tem um lugar para você no altar. Diga para ela: tem um lugar para você no altar. 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 Você vai participar também. Isaac vai carregando a lenha. Ele tem essa concepção de que o altar tem que ter fogo, tem que ter lenha e tem que ter cordeiro. Só que o que ele não sabe é que até então a proposta é de que ele será o cordeiro. E aí o pai Abraão, para um questionamento, dá uma resposta que é a resposta da fé. O pai dele, Abraão, olha para ele e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmãos, certos questionamentos não dá para você dar respostas racionais. Certas coisas na nossa fé fogem o campo do racional. Certas coisas merecem uma resposta de fé. Eu vi um documentário muito interessante, eu recomendo você ver, do Billy Graham, Uma Jornada Extraordinária. Se eu não me engano, está em alguns aplicativos aí, eu não sei, YouTube, Netflix, Amazon Prime. Procure esse documentário e veja sobre a história do Billy Graham. Aí o documentário mostra lá que teve um momento que Billy Graham entrou para a universidade e teve uma crise de fé com muita coisa.
E aí ele venceu essa crise que ele teve no racional dele, da seguinte maneira: o documentário conta que ele foi para uma mata fechada, pegou a Bíblia dele, colocou em cima de um toco de árvore, e ele fez uma oração a Deus assim: Senhor, assim como entendo e recebo o teu filho como meu salvador, eu entendo e recebo a Bíblia como a tua palavra para a minha vida. Então, irmão, tem coisas que a gente vai responder com fé, é na fé e é por fé. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para te dizer: quando fugir a tua razão, pega pela fé a resposta. Nem tudo você vai conseguir entender, mas tem que ser a resposta da fé. E aí Abraão dá a resposta da fé, e essa resposta da fé é uma palavra profética, e eu já caminho para encerrar. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A palavra da fé aqui essa noite é essa para você: Deus proverá. Aleluia, irmão. Você não veio ouvir um jornalista falar sobre as últimas notícias essa noite, você veio ouvir uma palavra de Deus, e a palavra da fé hoje é: Deus proverá. Você não veio ouvir um sociólogo, você veio ouvir um pregador da palavra, e a palavra da fé hoje é: Deus proverá. Eu não sei o que estão dizendo por aí, mas a palavra de Deus para o teu coração essa noite é essa: creia, porque Deus proverá. Eu profetizo para quem tem boca para dar glória a Deus: os teus sonhos, Deus proverá. Para esse projeto, Deus proverá. Para esse casamento, Deus proverá. Para o seu ministério, Deus proverá. Para essa aquisição, Deus proverá. Para essa vaga, pega essa palavra: Deus proverá. É a resposta da fé. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E a Bíblia diz que eles continuam caminhando. Quando chega lá em cima, Abraão arruma o altar, pega Isaac e coloca Isaac em cima do altar. E Abraão teve muita fé, mas eu penso que Isaac também teve muita fé, porque ele não sabia ainda exatamente o que iria acontecer. A gente lê numa normalidade porque a gente já sabe o final da história, mas ele não sabia. E aí o pai Abraão, já idoso, vai amarrando o menino no altar. Amarra o menino no altar, e o menino não diz nada. Isaac não questiona, não reclama, ele fica com aquela palavra. A palavra é Deus. Tem horas que você recebe uma palavra profética, e ela fica, parece que pairando sobre a tua vida, e você fica naquela expectativa. E aí você vai caminhando e você, sabe, é uma sensibilidade espiritual. Você sente que há uma palavra sobre você. E aí você vai caminhando e com aquela palavra. E aí você vai caminhando na expectativa de que ela se cumpra. Aí você caminha, sobe o monte, ela não se cumpre, mas ela está sobre você. Você começa a arrumar o altar e se perguntar: cadê o cordeiro que Deus proverá? E ela não se cumpre ainda, e a palavra está sobre você. Aí daqui a pouco Abraão coloca Isaac em cima do altar, e a palavra está sobre eles. Você precisa entender que sobre palavra profética, que ela tem um tempo para se cumprir. E eu sei que tem gente aqui que entrou essa noite e está andando há muito tempo carregando uma palavra sobre a sua vida. Onde você vai, a palavra vai com você. Onde você vai, o que Deus falou vai com você. E aí você pensa: eu estou fazendo as coisas, estou arrumando o altar, estou subindo, e cadê o cumprimento? Eu vim dizer: espera mais um pouco, que o que há de vir virá e não tardará. Ah, irmão, eu estou sentindo uma graça para profetizar para quem tem boca para dar glória a Deus aqui essa noite, de máscara e tudo. A palavra não vai voltar vazia, continua obedecendo. Ela vai sair do abstrato e entrar no concreto, no real. Creia nisso, aleluia. Abraão amarra Isaac. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite.
Glória. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Glória. Glória, glória, glória. Eu sinto uma graça aqui. Você consegue imaginar essa cena? Abraão está pegando o cutelo e Isaac está amarrado em cima do altar. Abraão levanta o cutelo, Isaac está amarrado em cima do altar. E eu posso te confessar uma coisa, é uma conjectura minha, mas é óbvia essa conjectura. Quando Abraão levanta o cutelo, se Isaac não está amarrado, ele dava um pulo do altar só pelo reflexo. Mas sabe por que ele não pula? É porque ele está amarrado. Tem gente que entrou aqui, Deus está dizendo: eu te amarrei no meu altar. Você tinha outras opções, recebeu outros convites e nem você sabe porque está no altar. É Deus dizendo: eu te amarrei, porque tem uma palavra, um projeto, um plano para você. Você está amarrado no altar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E eu vim dizer para alguém: não tenta sair, porque você só vai se machucar com as cordas. Deus te amarrou com cordas de graça, de amor, de misericórdia. Aguarda o cumprimento da palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Ao mover do Espírito Santo aqui, você pode adorar a Ele. Só quem está amarrado no altar de Deus pode levantar as mãos e adorar a Ele por 30 segundos. Glória, 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 glória. É por isso que você não consegue mais sair. É por isso que você fica um dia sem vir, te dá um incômodo quando você não está no dia do culto na igreja. É porque Deus te amarrou no altar com cordas de amor e misericórdia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando Abraão vai para descer o cutelo, quando Abraão vai para sacrificar, Deus dá um brado, o anjo dá um brado e diz: Abraão, meu filho, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aí ele levanta os olhos e a Bíblia diz que ele vê atrás dele um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Ele tira o Isaac e coloca o animal sobre o altar e sacrifica o animal no lugar do filho. Quem está amarrado é você, mas quem foi sacrificado foi Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quem se posiciona no altar é você, mas o sacrifício perfeito é Jesus. E eu quero caminhar para encerrar essa noite fazendo um convite. Alguém que entrou aqui e você está amarrado no altar, só não sabe. É por isso que você vem. É por isso que você sentiu incômodo para vir para a igreja. É o Espírito Santo te trazendo. E eu quero te fazer um convite essa noite. Para de resistir o amor e a misericórdia dele, e entrega a tua vida para ele hoje. De repente você já veio aqui outras vezes, já foi em outras igrejas, mas hoje é a oportunidade que Deus marcou para mudar a história da tua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer transformar você. Ele quer te dar uma experiência nova. E existe um cordeiro que foi sacrificado pela tua vida.
João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Apocalipse, João teve uma visão, e o anjo falou para ele: não chores, porque o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo vai desatar os selos. E eu quero te fazer um convite. Tem alguém aqui essa noite que não pertence ao Senhor, que não faz parte de igreja nenhuma, e quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que talvez já fez parte de uma igreja, já teve comunhão com o povo, mas se afastou, só que essas cordas de misericórdia te trouxeram aqui de novo essa noite, e vão te trazer de novo, e vão te incomodar, enquanto você não decidir hoje a melhor decisão da tua vida, voltar para os caminhos dele. Tem alguém essa noite quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Se você precisar de ajuda, chame alguém para te trazer até aqui na frente. Eu estou te esperando aqui. Deus tem uma provisão espiritual para a tua vida, uma transformação para a tua história, mudança para o teu viver. Deus quer mudar você, quer mudar a tua história. Ele tem muita coisa para você viver ainda, meu filho.